Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rocha, sou ator, ilustrador e professor de teatro e hoje vou dar umas dicas aqui de documentários para vocês assistirem. Então, o primeiro item da nossa lista aqui é um filme que é do ano passado, de 2019, que é Indústria Americana. Indústria Americana é um documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário, né? Obviamente, mas ele também teve ali, né, uma grande importância, o fato dele, né, tá lá disputando o Oscar e tal, e entre outras coisas, assim, pelo fato dele falar sobre uma indústria, né, basicamente uma fábrica que tem lá nos Estados Unidos e que antes era uma fábrica da GM, de uma fábrica que construía carros e que depois ela fechou por conta de várias questões financeiras que estava passando, né, o país em si ali nos Estados Unidos e tal. E então anos depois a GM, a mesma indústria ali, o mesmo prédio, passou a se tornar ali uma indústria de vidros automotivos que era de uma empresa chinesa que se instalou ali e acabou empregando muitas vezes ali funcionários que trabalharam no mesmo local, só que quando era GM, né? Então acaba mostrando todo esse processo da indústria lá dos Estados Unidos e que de repente não era mais tão americana, né? Então não era dos Estados Unidos, aí agora era, né, mandado pelos chineses e todo esse processo e mostrando como que basicamente como que funcionava antigamente, como funciona agora, qual que é o processo. É um documentário que, obviamente, ele tem um lado, tem um posicionamento, uma pauta assim, que ele quer mostrar, quer defender, mas ele não fica sendo tão incisivo, assim, tão declarado no que ele quer, e ao mesmo tempo ele faz o seu serviço de documentar, de registrar o que está acontecendo. Então assim, ele vale a pena você assistir também para entender um pouco o lado dos Estados Unidos mesmo, assim, né, das pessoas se compadecendo de certa forma dos operários compatriotas ali que estão agora sendo explorados por alguém de fora, assim, né? Interessante também para parar para pensar, assim, como que essa exploração, quando é você que comanda a sua própria exploração, quando é alguém de fora que vem e explora, e como que é quando os trabalhadores, enfim, estão, né, trabalhando numa fábrica lá e o choque das culturas também, né, como que isso interfere dentro de uma fábrica. Enfim, é um documentário que faz você pensar muitas coisas assim, mas ele também não é tipo tão profundo assim. Ele mostra coisas bem cotidianas. De certa forma, ele dá espaço para você pensar coisas muito mirabolantes, mas para você só aproveitar ali. E de quebra também é um documentário que ele foi bastante apoiado, e se eu não me engano, um dos produtores lá, entre a parte da produção deles lá, mais da produção executiva, se eu não me engano, é o casal Obama. Então também tem esse lado ali de posicionamento político, de certa forma, nesse lugar aí também. E acho que tudo isso ajudou a render esse Oscar ano passado para esse documentário. Próximo item da lista nossa aqui é O Verdadeiro Custo. O Verdadeiro Custo é um documentário de 2015 que ele fala basicamente sobre é, como que a indústria da moda mas não assim só apresentando a indústria da moda, mas o como que é em questão de assim, a que custo que ela vive, como que funciona para produzir desde o algodão, qual que é o processo envolvido, aí o cara vai lá atrás da fazenda, das pessoas que desenham, toda essa linha de produção e entender onde que é produzido de fato esses produtos, né? Porque por que uma saia lá em Londres custa $400, $500, $1.000, por aí vai subindo o preço, e o que envolve, né,
essa saia, por exemplo, ou essas outras roupas, essas marcas que estão ali, como que funciona a produção disso, por que é esse o valor. E aí o cara vai até países como Bangladesh, até uns países ali dessa região da Ásia ali, onde ele acaba mostrando, por exemplo, como que fica a situação de pessoas que trabalham costurando, trabalham na manufatura ali, e, e assim, elas são pagas às vezes por peça ou centavos por peças ou por dia, ou coisas assim, mas eu sei que se for contabilizar comparando com quem trabalha nos Estados Unidos ou na Europa, seria como pagar assim centavos por hora para a pessoa trabalhar. Vai fazendo vários cálculos e vai mostrando as pessoas assim, e mostrando as condições e tragédias que já aconteceram e todo o processo de também quem produz isso, essas roupas, essa moda lá na Europa e nos Estados Unidos, sem ter esse tipo de trabalho nessas condições, aqueles trabalhos que são, né, análogas, em condições análogas à escravidão, que na verdade é uma escravidão, só que é moderna, e enfim, mostra todos esses lados praticamente, né, não sei se chega a mostrar todos os lados, assim, né, da história, mas eu sei que ele mostra de uma forma bem completa, assim, eu lembro de ter visto, assim, compreendido desde que existe pessoas, marcas que trabalham com a moda no nível de valorizar as pessoas que trabalham, valorizar o processo inteiro, e tem empresas, marcas que só pensam no lucro e só querem valorizar o seu desenho, a sua marca e a mão de obra que sejam pessoas de países onde eles podem chegar lá e explorar e acabou, não tem nenhuma preocupação e aquelas pessoas naqueles países não têm direitos trabalhistas, não tem nada que assegure a eles uma condição de vida melhor, então eles são assim largados e às vezes aquilo ali é a única opção praticamente que eles têm de trabalho e eles ficam meio reféns dessas coisas todas. Então é um documentário que vale a pena assistir também para se questionar como funciona, né, esse mundo globalizado de hoje em dia, como que a gente às vezes por comprar uma roupa tá interferindo numa vida de uma pessoa do outro lado do oceano e que não tá podendo comprar a mesma roupa que a gente tá pagando ali e às vezes a gente tá pagando, sei lá, vintão. Sei lá. Enfim, é um documentário bem interessante, vale a pena assistir, procurem. O Verdadeiro Custo. O próximo documentário para indicar para vocês nessa lista aqui é Democracia em Vertigem, que é um documentário brasileiro, que eu já mencionei ele num outro vídeo sobre os filmes brasileiros da Netflix ali, e esse também foi um documentário produzido pela Netflix em 2019. Aliás, gera aí um parêntese de curiosidade aí, que junto com esse e o primeiro que eu falei nessa lista, o Indústria Americana, são dois documentários produzidos pela Netflix e que foram concorrer ao Oscar em 2019 na categoria de documentário e que já criou uma abertura para um padrão ali de uma categoria que normalmente eram empresas de televisão ou produtoras que já tinham bastante contato com o documentário, que competiam nessa categoria, assim como, né, todas as outras categorias. Mas o documentário teve pela primeira vez assim, dois filmes produzidos por uma rede de streaming, que é tipo, né, chegou agora praticamente, assim, comparado com outras produções. Então, assim, foi um evento tecnicamente, assim, né, nas pesquisas que eu estava fazendo, assim, o fato disso aparecer foi meio que um evento também dentro do Oscar. Enfim, agora voltando, né, Democracia de Vertigem concorreu ao Oscar de melhor documentário, foi tipo assim, representar o Brasil lá, né? E é um documentário que, independente de posicionamento político que as pessoas tenham, vale a pena assistir, acredito eu, porque também é um documentário igual aos outros. Todo documentário, na verdade, tem um posicionamento político, né? Uma posição do que você quer mostrar, ou qual que é o ponto de vista que você se propõe. É igual pesquisa, assim, né? Você já tem uma hipótese, uma coisa que você quer testar, ou que você quer questionar se é real ou não. E aí no meio do caminho você vai, né, buscar argumentos ou buscar informações para mostrar.
E então, Democracia em Vertigem, da Petra Costa, ela busca como mostrar o que ela vivenciou na vida dela aqui no Brasil, dentro da história do Brasil, com a vida dela, como que ela se relaciona com isso e o como que foi essa história da democracia recente que ela viu e isso ter assim, é mais ou menos isso que acaba mostrando no documentário, um ápice e o que é aí o apontamento, assim, para onde ela aponta que está a vertigem da história ali, que está a coisa está desmoronando ou está na beira do abismo. E aí então o documentário ele deixa bem ilustrado assim todo esse percurso, todo o posicionamento do que ela viu na vida dela, como ela presenciou, o qual foi a interferência dela. Não parece que é uma coisa assim, ela chegou no lugar para perguntar para as outras pessoas aleatoriamente, ou ela é alguém totalmente aleatório, assim, a história. Não, ela pega coisas da história dela, praticamente, assim, de coisas... Praticamente não. Ela mostra coisas que ela viveu ali, que ela tá dentro do processo, sei lá, a família dela tá dentro do processo de certa forma. Ela tá vendo coisas que ela presenciou, ela tava de perto, ou ela conheceu, tirou a imagem de alguém que tava lá no local, né, acontecendo aquele momento ali. Enfim, é um documentário que é bem interessante também para você ter uma outra visão, né, de um evento assim também histórico, de um processo histórico acontecendo, que é uma outra visão, porque às vezes você pode, né, lendo um livro, por exemplo, ter uma visão de fora da história, uma visão de quem já passou anos daquilo, agora de quem está vivendo aquilo enquanto está contando a história praticamente, assim, é um dos poucos documentários que eu vi apontando isso tão de um jeito assim, olha, é isso que eu quero dizer, é isso que está acontecendo comigo, é isso que eu estou sentindo, e que é um documentário que mostrou, né, bastante força ali, até porque foi lá e concorreu ao Oscar representando o Brasil. Então, por mais que você assista e não concorde com os posicionamentos da Petra Costa, vale a pena assistir para você também saber o que o Brasil mandou lá para competir contra, que acabou perdendo, para aquele primeiro que eu indiquei nessa lista, que é o Indústria Americana, que foi o vencedor do Oscar em 2019. Mas esse documentário brasileiro, ele, né, teve um impacto aí grandinho na história do Brasil aí no último ano, com certeza. Então essa foi mais uma lista de indicações aí para vocês assistirem. Aproveitem aí todos esses documentários, assistam, comentem aqui se você já assistiu todos os três. Se tem alguma coisa que você discorda, pode comentar aqui também, se concorda, acha que tem algum outro documentário que vale a pena ser indicado, mas gostou desse tipo de série de dicas aqui, comente também se quer uma sequência ou não. Enfim, vamos aí dialogando. O importante é a gente comentar e falar mais sobre a arte, sobre o que está sendo produzido, principalmente de documentários, da produção nacional, enfim. Dê já o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com as pessoas e me segue no Instagram também. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.